Você já imaginou deixar alguém à própria sorte numa noite de chuva e descobrir depois que aquele abandono guardava um segredo capaz de mudar tudo? Numa tarde fria e cinzenta, entre ruas molhadas e postes que cintilavam sobre o reflexo das lâmpadas, um homem em cadeira de rodas foi encontrado sozinho na calçada, empapado e trêmulo, com o casaco grudado ao corpo e os olhos perdidos no nada. Era um bairro antigo na periferia, calçadas irregulares, o cheiro forte de terra molhada e gasolina misturado com o perfume doce de uma padaria distante. Marco caminhava apressado, voltando do trabalho como fazia todos os dias, carregando sacolas de feira e com a mente atolada em contas, sem imaginar que aquele atalho o levaria para um ponto de virada. O som da chuva batendo no capuz e o rangido da roda da cadeira quando ele a empurrou sobre o meio-fio foram os primeiros detalhes que o prenderam ali. O frio cortante entrou pelos ossos e um gosto metálico subiu à garganta. Ao lado da roda, preso por um fio de rádio antigo, havia um gravador pequeno com fita, partido, e um adesivo amarelado onde estava escrito apenas "Ouça". O objeto parecia pedir para ser ouvido com urgência. O que começou como um gesto de ajuda simples, prometia abrir uma ferida antiga e, talvez, oferecer uma chance de remendar algo que os dois acreditavam perdido. Antes de seguir, conta nos comentários de que cidade você está assistindo, porque cada história é de alguém em algum lugar. Respira fundo e vem comigo porque o que Marco descobriu naquela chuva não foi só uma denúncia de abandono, foi a chave para uma verdade escondida por anos. Quando Marco chegou perto, a visão era de abandono e fragilidade. João estava ali sentado, a pele do rosto meio acinzentada pelo frio, os dedos rígidos como se perdessem a temperatura, a cadeira grudada num canto de concreto sujo. Marco tinha pressa, mas aquela pressa virou lente de foco. Parou, apoiou as sacolas no chão, esticou as mãos e tocou no braço do homem. A pele estava úmida, o cheiro de chuva misturado ao de suar antigo. João abriu os olhos com lentidão, a respiração curta, a boca murcha e falou uma frase curta em voz trêmula. Não sabia onde ir. Marco sentiu que algo nele, uma mistura de culpa e raiva antiga, se contradizia. Lá no fundo havia lembranças de conversas cortadas, de portas batendo, de promessas quebradas. Ele se abaixou mais, falou devagar, tentando não parecer rude, mas também sem muito tato, porque a dor machuca de formas que a pressa não cura. Fica comigo, disse Marco. João, sem muita força, apenas inclinou a cabeça como aceitando uma verdade que vinha tarde demais. O ruído dos carros empoeirados, o farol de um ônibus distante, o cheiro de jornal molhado se misturaram ao estalo do gravador tropeçando na roda. Quando Marco pegou o aparelho, percebeu que havia uma fita dentro. Havia também amassado no bolso de João um pequeno papel com uma letra tremida que dizia: "Se alguém achar, diga que eu sinto muito." O papel tremia na água, e junto dele a sensação de existir um pedido sem nome, uma confissão embrulhada em chuva. Marco carregou João para o carro, enrolando-o em cobertores improvisados, e no banco de trás, aquele som do motor e do limpador preenchiam o ar, enquanto o gravador parecia querer falar antes mesmo de ser ouvido. A descoberta naquele momento não foi apenas de um objeto, foi a linha que ligava abandono à lembrança e promessa à responsabilidade. No posto de saúde, a cena parecia um filme repetido. Luz fluorescente, cheiro de álcool e o som mecânico de passos apressados no piso encerado. A enfermeira Ana avaliou João com mãos firmes e rápidas, fazendo perguntas que pareciam rúbricas de uma rotina desgastada, e o técnico Paulo anotava sinais vitais num papel amarelado. Marco estava inquieto, sua voz oscilando entre impaciência e preocupação. O ambiente era frio, mas havia também um calor humano carregado de formalidades. A sensação de hospitalidade fria misturou-se ao cheiro metálico de sangue que vinha de um pequeno corte no cotovelo do idoso. Ana pediu paciência, disse que precisavam checar sinais, que ficaria tudo bem. Paulo trouxe um cobertor a mais. A secretária Marisa fez a orientação para o boletim de ocorrência porque havia indícios de abandono, e o delegado Paulo acabou por aparecer como figura protetora, com a gravata molhada e o olhar cansado, mas atento. Marco entregou o gravador, resignado, e pediu que alguém ouvisse aquilo primeiro. Havia no gesto a mistura de urgência e medo. A discussão no balcão foi curta e técnica, mas as palavras carregavam peso. "Temos que registrar isso", disse o delegado. "Se houve abandono, é crime."
O som dos papéis sendo passados, o carimbo batendo no documento, o clique seco da caneta sobre o formulário criaram uma trilha de procedimento que, por um momento, transformou a fragilidade em processo. Naquele corredor, entre o cheiro de luvas de látex e o brilho da máquina de café, ficou a promessa de que aquela fita poderia ser uma prova, ou um desastre, dependendo do que revelasse. Algumas horas depois, já em casa, com João instalado num canto do sofá e cobertores espalhados pelas pernas, Marco finalmente colocou a fita num velho gravador ligado à tomada que rangia. A sala estava cheia de pequenos sons. O relógio marcando segundos, o gotejar no parapeito da janela, o chiado do rádio antigo que vinha do aparelho. Marco apertou play com dedos que tremiam, e uma voz familiar, rouca, saiu da fita. A voz era de João, mas havia algo mais, um recado, fragmentado, dirigido a alguém que parecia ser Marco, com palavras que vinham arrastadas e punham a nu tudo que nunca havia sido dito. Se você ouvir, eu quero que saiba que eu tentei, dizia a gravação. Marco sentiu o chão ceder por baixo dos pés. O ar ficou denso, o gosto de ferro aumentou na boca. Por segundos, ele foi invadido por memórias que tentavam empurrar para trás desde a adolescência. Brigas, portas batendo, aquela vez em que prometeu que voltaria e não voltou. O som da fita era irregular, chiado e cheio de pausas, mas em cada fragmento havia um pedido direto de perdão. "Perdoa o que fiz, por favor", repetia a voz. Marco começou a falar em voz alta, como se a própria gravação fosse um interlocutor presente. "Por que você não falou antes? Por que deixou que isso crescesse?" João, de olhos fechados, não respondeu com palavras. Respondeu com um rosto que, por trás das rugas, parecia pedir permissão para ser perdoado. Naquele momento, a casa cheirava a café frio e papel molhado, e havia, sobre a mesa, a caixa de remédios cuja tampa já fora pedida por um médico há anos. Era como se a chuva tivesse trazido à tona não só água, mas também memórias que flutuavam até a superfície. Backstory de Marco. Marco cresceu numa casa apertada, onde o barulho da rua competia com as discussões internas por atenção. Filho único de João e Maria, aprendeu cedo que trabalho era sinônimo de sobrevivência. A infância dele foi marcada por responsabilidades adultas. Aos 15 anos, saiu de casa para trabalhar em uma oficina porque a família precisava pagar contas. Ele aprendeu a trocar óleo e a consertar motores com as mãos calejadas e com a garganta seca de palavras não ditas. Na adolescência, o distanciamento entre ele e o pai se tornou mais visível. João, depois de um acidente, ficou com limitações, e em vez de aproximarem-se, cada um se fechou em suas feridas. Marco seguiu em frente, construiu uma rotina de sobrevivência feita de pequenos compromissos e silêncio. Quando casou jovem, acreditou que a vida seria outra, mas o casamento acabou por fraturas que refletiam as mesmas feridas de casa. Durante anos, Marco evitou visitar o pai, porque a presença dele lembrava fracassos, escolhas mal feitas e promessas não cumpridas. Vestígios de culpa sempre o acompanharam como uma sombra. A gravação que ouviu agora funcionou como um espelho cruel, devolvendo-lhe a imagem de um filho que havia escolhido a pressa em vez do cuidado. Esse passado não era apenas memória, era uma trilha que explicava por que, naquela tarde chuvosa, ele sentiu ao mesmo tempo raiva e compaixão, como se cada emoção fosse um fio puxando em direções opostas. Backstory de João. João era um homem de ofício simples, que ganhava a vida como vendedor ambulante. Antes do acidente que o deixou em cadeira de rodas, gostava de caminhar pela cidade, vendendo pequenos utensílios, falando alto e contando histórias a quem cruzasse seu caminho. Tinha humor fácil e um orgulho bruto que o impedia de aceitar ajuda que não viesse da sua própria vontade. A perda de autonomia veio como uma ferida que assustou, e a dependência foi algo que ele não soube administrar. Ao mesmo tempo, guardava segredos que jamais quis dividir com ninguém, seja por vergonha ou por proteção. Um relacionamento conturbado com a própria mãe de Marco e decisões tomadas em noites de bebida criaram uma teia que se estendeu por anos. A gravação que ele deixou foi feita em noites de insônia, quando a consciência o empurrava a ordenar palavras que não tendo coragem de dizer cara a cara. João sabia que provavelmente não teria tempo para consertar tudo pessoalmente e então preferiu colocar em fita aquilo que temia perder. Nessa fita, havia pedaços de arrependimento, memórias de um filho crescendo por necessidade, lembranças das festas de fim de ano que escaparam e de promessas que ficaram só na boca. O homem que agora estava sentado no sofá era o produto de uma vida inteira de escolhas complexas.
A voz na fita deixava entrever alguém que entendia seus próprios erros e que buscava, com aquelas palavras gravadas, uma última ponte. A convivência nos dias seguintes foi construída em pequenos gestos que iam da rotina de higiene às conversas truncadas no meio da noite. João precisava de ajuda para tudo, e Marco, apesar do ressentimento, foi assumindo o papel de cuidador improvisado. A casa ganhou um cheiro de sopa caseira e de almofadas amassadas. Havia manhãs em que o sol entrava pela fresta da cortina e o cheiro de café recém-passado parecia lavar a culpa. Em outras tardes, a chuva batia na janela e trazia o som das ruas, lembrando ambos que a vida continuava lá fora, indiferente. No meio dessa rotina, apareceram personagens que foram costurando o cotidiano. Dona Lúcia, a vizinha que trazia bolos e olhares curiosos, Padre Miguel, que veio oferecer palavras e uma presença calma, Carlos, o perito de som que analisou a fita, Marisa, que fazia os encaminhamentos na delegacia, Ricardo, o coveiro, que conversou com Marco em momentos de desânimo. Cada um atuou com pequenas ações que deram textura à trama. As refeições eram cheias de sons, o tilintar de colher com a xícara, o ruído das rodas na madeira do piso, o cheiro de temperos que lembravam outra casa. Havia sinais de afinidade. João aprendeu a contar piadas que faziam Marco rir entre um soluço e outro. Marco passou a observar as pequenas manias do pai, o jeito de ajeitar a toalha, as frases repetidas que revelavam memórias. O vínculo foi crescendo, nem sempre linear, às vezes retrocedendo diante de lembranças que feriam, mas sempre avançando quando uma pequena gentileza se impunha. Enquanto isso, a investigação sobre o abandono se movia entre burocracia e comunidade. A delegacia registrou o boletim de ocorrência e o delegado Paulo solicitou imagens de câmeras próximas e testemunhos. A narrativa tomou ares de investigação jornalística leve quando o perito Carlos iniciou a análise da gravação. Ele descreveu o procedimento técnico em termos simples. A fita foi limpa, o barulho de fundo minimizado por filtros digitais e as amostras de frequência foram comparadas com outros trechos para confirmar a autoria. Essa explicação técnica trouxe credibilidade ao que poderia ser apenas subjetivo. O relatório do posto de saúde documentou a situação da pele, a hidratação e as possíveis marcas de negligência. Marisa trouxe contatos de assistentes sociais. Dona Lúcia relatou ter visto João pela última vez dias antes, empurrando a cadeira sozinho em direção a uma praça. Padre Miguel falou com um tom diplomático sobre cultura de abandono e sobre como a comunidade responde de forma coletiva. Cada documento, cada depoimento acrescentava camadas ao caso e ao mesmo tempo deixava uma sensação de que havia muito mais a ser descoberto. Havia ainda a presença da imprensa local, que por vezes pressionava por declarações, e a padaria do bairro, onde vizinhos comentavam em voz baixa. Esse movimento externo criou tensão e expectativa, misturando o íntimo com o público. Uma das cenas mais tensas aconteceu quando Marco, movido por uma mistura de dor e curiosidade, decidiu confrontar antigos vizinhos para entender por que o pai acabara ali, sozinho e molhado. Ele bateu à porta de uma casa onde morava Silva, um velho conhecido da família, e a conversa entre os dois foi carregada, com troca de acusações e memórias que rasgavam velhas cicatrizes. Trocaram palavras cortantes e depois frases que pediam desculpa de maneira inconveniente. A tensão se estendeu por minutos que pareceram horas, com o ar denso e as mãos suando frio. Em outro trecho, já dentro de casa, Marco relê a carta amassada que estava no bolso do pai, e a leitura foi uma sequência de lembranças que apertaram o peito. Havia momentos em que ele duvidava de si mesmo, outras em que a raiva crescia como uma chama. Em cada um desses momentos, a narrativa abriu espaço para respirações longas, descrições do ambiente e sons sutis. Um cachorro latindo ao longe, o vento batendo na janela, o ronronar da geladeira. Essas cenas de tensão tinham em comum o desenrolar lento do conflito interno e externo, parágrafos que se esticavam para expor medos e dúvidas. As vozes também mudavam de pitch, ora calmas e contidas, ora altas e rasgadas. Num dia decisivo, a fita trouxe uma revelação que mudou a trajetória. Entre frases de pedido de perdão, havia nomes e datas, e uma menção direta a um acidente que aconteceu quando Marco tinha 15 anos. João confessava ali, com voz embargada, um erro que ninguém havia sabido até então.
Naquela noite, ele havia tomado a decisão de não chamar ajuda para si mesmo nem para outra pessoa, acreditando que poderia consertar tudo sozinho e que pedir socorro era uma admissão de fraqueza. A gravação descrevia detalhes do acidente, a presença de outras pessoas naquela rua e um nome que até então Marco nunca ouviu ser mencionado em relação àquele episódio. A revelação criou um choque profundo. Marco sentiu que o chão se abria. Havia raiva, mas havia também uma onda de compaixão por aquele homem envelhecido e vulnerável, cuja compreensão do próprio erro vinha tarde demais. A confissão foi um convite para uma conversa que havia sido adiada por décadas e, ao mesmo tempo, trouxe à tona a pergunta universal: o que fazer quando alguém pede perdão, mas o estrago que causou não tem remédio simples? A comunidade também reagiu. Houve quem dissesse que o perdão não apaga crime, e quem alegasse que a verdade, mesmo tardia, merece espaço. A cena da reconciliação foi longa e contida, com diálogos que iam e vinham como ondas. João pediu desculpas de novo e de novo, cada vez com mais voz e menos defesa. Marco alternava entre perguntas de acusação e relatos de suas próprias noites em claro. Havia nessas trocas a necessidade de 8 a 10 passagens, cada uma aprofundando a complexidade do perdão. João falava de arrependimento e de medo de ser lembrado apenas como um pai que falhou. Marco falou de abandono, de noites sem resposta e de um jovem que precisou se forjar sozinho. Entre cada fala havia descrições sensoriais: o cheiro do quarto, o toque áspero das mãos, a luz que caía do poste pela janela, o som distante de um rádio na casa da vizinha. Aos poucos, o diálogo caminhou para um lugar onde as palavras foram menos acusatórias e mais humanas. Eu fiz besteira, disse João. Você fez mais do que podia, disse Marco. Me perdoa? Não sei perdoar ainda, mas posso ficar, respondeu Marco. Houve silêncio, respirações profundas e um leve aceno de cabeça. A reconciliação não foi completa, foi um começo. Havia lágrimas e uma música antiga vindo de uma caixinha que Dona Lúcia trouxe em um gesto simples. Uma melodia que os dois assinalaram ser a mesma que tocava em festas de família quando Marco era criança. Mesmo com a aproximação, o corpo de João começou a definhar. Uma infecção que parecia antiga e negligenciada se mostrou mais séria do que o esperado. A última noite foi calma, quase solene, com o som de chuva como pano de fundo, e a casa cheia de pessoas que foram chegando em silêncio. Padre Miguel leu umas palavras simples. Dona Lúcia trouxe uma toalha limpa. Ricardo, o coveiro, prometeu cuidar dos trâmites com discrição. Havia entre os presentes uma mistura de tristeza e alívio, como quem sabe que o fim liberta de uma culpa e dá lugar a lembranças que agora podem ser reescritas. João pediu para ouvir a fita mais uma vez. Ouviu fragmentos, murmurou desculpas e falou que queria que Marco seguisse sem carregar tanto peso. Vai viver, disse ele com voz fraca. Marco segurou a mão do pai até o último suspiro, e a despedida foi simples e íntima, com perfume de sabonete barato e o som do coração desacelerando até o silêncio. Depois, na pequena cerimônia, a caixinha de música foi colocada sobre o caixão, e a melodia que ambos conheciam tocou pela última vez. Alguém leu uma carta que João havia escrito à mão e que foi encontrada no bolso do casaco, pedindo que Marco cuidasse das coisas e que, se possível, perdoasse. Na saída, vizinhos se aproximaram, falando palavras mansas, alguns com os filhos nos pés, olhos inchados de choro. Após o funeral, entre documentos e providências, veio a fase do desfecho imediato. No bolso interno do casaco de João, além da carta, havia uma pequena caixinha com uma fita de tecido e dentro dela uma fotografia antiga de um verão em que a família parecia feliz. Havia também um bilhete menor, em letra miúda, com instruções simples sobre a disposição de alguns objetos e a promessa de que a música tocasse em memória. Ricardo o coveiro cuidou do enterro com a delicadeza de quem conhece perdas humanas, e disse a Marco que guardaria segredo sobre certas informações delicadas. Marisa e o delegado Paulo formalizaram os relatórios, enquanto Ana organizava as receitas médicas e encaminhamentos. A comunidade reagiu com doações para as despesas e com promessas de um apoio que, naquele momento, parecia concreto. A descoberta da caixinha, com a foto e o bilhete, serviu como uma última peça que fechava o círculo da narrativa do abandono para a reconciliação. Um mês depois, as mudanças começaram a aparecer em pequenas ações.
Marco resolveu ficar mais na casa, arrumou a cadeira de rodas que o pai usava e organizou um cantinho com as coisas que João mais gostava: o rádio antigo, a cadeira de balanço e a caixa de ferramentas. Aprendeu a consertar pequenas coisas que antes delegava a outros. Um mês depois, a música que tocava na caixinha começou a rodar em sua cabeça como um lembrete. Ele foi ao posto de saúde com maior regularidade e se inscreveu em um grupo de apoio para cuidadores, onde conheceu Lúcia, uma jovem que o ajudou com dicas práticas, e Pedro, um voluntário que lhe deu suporte emocional. A comunidade, antes fragmentada, começou a se unir em pequenos gestos: um mutirão para pintar o muro da casa, uma vizinha que passou a trazer almoço nas segundas. Marco dividia memórias sobre o pai, e quando falava, havia menos peso, mais aceitação. Ele abriu mão de um emprego que consumia suas noites e conseguiu um trabalho mais leve, perto de casa, que deixou tempo para cuidar de si e das lembranças. Esse primeiro mês foi de reorganização, em que dor e conforto conviveram no mesmo quarto. 3 meses depois, a vida mostrou sinais de transformação mais substanciais. Marco organizou uma pequena homenagem a João na praça do bairro, com uma roda de conversa sobre perdão e cuidado. Padre Miguel ajudou a coordenar e Dona Lúcia trouxe bolos para os moradores. O evento reuniu pessoas que antes falavam de João com jejunidade, e ali contaram memórias que faziam justiça a uma vida inteira. As brincadeiras, as manhãs vendendo objetos, as vezes em que João foi gentil sem querer. Marco iniciou um projeto simples no quintal, juntou vizinhos para consertar cadeiras de rodas antigas e doá-las a quem precisasse. O projeto chamou a atenção de uma ONG local, e Carlos, o perito, que era amigo de infância, se ofereceu para ajudar no que fosse técnico. A música da caixinha tocou como ilha daquele primeiro encontro comunitário. Nesse momento, Marco percebeu que transformar dor em ação era a forma mais concreta de honrar a história do pai. Em meio a tudo isso, ele também reatou um contato com a mãe, que havia se afastado por anos, e juntos conversaram sobre o passado de maneira mais aberta, buscando maneiras de reconstruir laços que antes pareciam rompidos para sempre. 6 meses depois, o legado era palpável. O projeto de consertos de cadeiras de rodas virou uma pequena oficina comunitária que funcionava aos fins de semana. O nome do projeto era homenagem simples a João e a uma frase da fita: cuidar é estar. Marco passou a coordenar as doações e a receber pedidos de bairros vizinhos. A oficina tinha regras básicas, um quadro de horários, voluntários como Pedro e Lúcia e uma sensação de propósito que transformava o luto em trabalho. Havia um pequeno memorial no quintal da casa de Marco, uma árvore plantada por ele na frente, com uma placa discreta onde se lia uma frase que João gostava de repetir. As pessoas passavam e sorriam, reconhecendo que daquela tristeza brotara algo comunitário. Marco sentia, ao mesmo tempo, que perdoar era um processo contínuo, mas o ato de criar algo para os outros havia aliviado uma carga que antes parecia insuportável. Ele ainda lembrava a voz do pai, mas agora conseguia ouvi-la com menos ferida e mais compaixão. No fim, a história não se resolve com um ponto final dramático. Ela se transforma em uma melodia que continua tocando. O que começou com um homem em cadeira de rodas deixado na chuva e com uma fita gravada que revelou uma confissão, tornou-se ponte entre passado e futuro. A recapitulação é simples: a dor virou ação, o silêncio virou conversa, o que parecia impossibilidade tornou-se cuidado. A ação concreta foi o projeto comunitário de consertos de cadeiras de rodas e a árvore plantada que simbolizava o cuidado contínuo. A lição universal é clara: perdoar não apaga o que foi feito, mas pode transformar o destino de quem foi ferido e também de quem errou. Se essa história tocou você, considere compartilhar com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias reais sobre encontros que curam e que lembram do que realmente importa. Algumas histórias não terminam com um ponto final, terminam com uma música que a gente aprende a cantar junto.